Existe um detalhe na Bíblia que a maioria das pessoas simplesmente passa por cima. E o mais impressionante é que esse detalhe pode estar afetando completamente a forma como você entende Deus, a vida e até você mesmo. Talvez você já tenha lido a Bíblia várias vezes, já tenha ouvido mensagens, já tenha escutado pregações. Mas mesmo assim, algo essencial pode ter passado despercebido. E não é porque você não prestou atenção. É porque esse detalhe não está na superfície. Ele está escondido na forma como você interpreta, na forma como você lê, na forma como você entende o que está escrito. Agora pense comigo por um segundo. Quantas vezes você já leu algo e achou que entendeu, mas depois percebeu que o significado era mais profundo? Isso acontece o tempo todo. E quando se trata da Bíblia, isso é ainda mais forte. Porque não é apenas um texto comum. Existe contexto, existe intenção, existe profundidade. E é exatamente aí que esse detalhe começa a aparecer. A maioria das pessoas lê a Bíblia buscando respostas rápidas. Algo direto, simples, imediato. Mas a verdade é que muitas das mensagens mais importantes não estão naquilo que é óbvio. Estão naquilo que precisa ser percebido. E é por isso que tanta gente lê, mas não entende. Escuta, mas não absorve. Vê, mas não enxerga. E aqui entra algo que pode mudar completamente sua perspectiva. A Bíblia não foi escrita apenas para ser lida. Ela foi escrita para ser compreendida. E compreender exige algo que pouca gente pratica: parar, refletir e ir além do superficial. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quando você lê um versículo, você realmente busca entender o contexto? Ou você apenas pega aquela frase e aplica diretamente na sua vida? Porque esse é um dos maiores erros que existem. E é exatamente nesse ponto que o detalhe começa a se esconder. Muitas passagens são tiradas do contexto. Muitas ideias são formadas sem entender o cenário completo. E quando isso acontece, o significado muda. Às vezes muda completamente. E isso pode levar a interpretações erradas, decisões equivocadas e até frustrações espirituais. Mas calma. Isso não é um problema sem solução. Na verdade, esse detalhe que quase ninguém percebe pode ser a chave para você começar a enxergar a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Pense nisso. Cada palavra foi escrita em um momento específico, para um povo específico, com uma intenção específica. Existe uma história por trás de cada versículo. Existe uma situação, um contexto, um propósito. E quando você ignora isso, você perde a essência. E aqui está o ponto mais importante até agora. A Bíblia não fala apenas com você. Ela falou primeiro com alguém. E entender isso muda tudo. Porque quando você entende para quem foi dito, por que foi dito e em que situação foi dito, você começa a perceber algo que antes estava invisível. Agora imagine alguém lendo uma mensagem fora do contexto. É como pegar uma conversa no meio e tentar entender o início e o fim. Você pode até formar uma ideia, mas dificilmente será completa. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Mas existe algo ainda mais profundo nesse detalhe. Não é apenas sobre contexto, é sobre intenção. O que aquela mensagem queria transformar? O que ela queria ensinar? Qual era o objetivo por trás daquilo? Porque quando você começa a buscar isso, a leitura muda. Você deixa de apenas ler e começa a entender. Você deixa de apenas ouvir e começa a refletir. Você deixa de apenas repetir e começa a viver, e isso transforma tudo. Agora pense em quantas vezes você já se perguntou: por que isso não está funcionando na minha vida? Ou por que eu não sinto essa mudança que falam? Talvez a resposta esteja aqui. Talvez não seja falta de fé, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja falta de entendimento. Isso não é uma crítica, é uma revelação. Porque quando o entendimento chega, tudo começa a se alinhar. Agora eu quero que você imagine uma mudança simples, mas poderosa, em vez de apenas ler um versículo.
Você começa a fazer perguntas. Quem disse isso? Para quem foi dito? Por que foi dito? O que estava acontecendo naquele momento? E principalmente, o que isso significa de verdade? Essas perguntas parecem simples, mas elas abrem portas. Portas para uma compreensão mais profunda. Portas para uma fé mais sólida. Portas para uma transformação real. E é exatamente isso que esse detalhe escondido faz. Ele tira você da superfície e te leva para a profundidade. Mas aqui está algo que você precisa ouvir com atenção. Entender não significa complicar. Muita gente acha que aprofundar é tornar tudo difícil, mas não é isso. A verdadeira compreensão simplifica, não complica, ela traz clareza. Ela traz direção, ela traz paz. Porque quando você entende, você para de se confundir. Agora pense em algo muito importante. A Bíblia não foi feita para te deixar perdido, foi feita para te guiar. Mas se você lê sem entender, pode acabar criando mais dúvidas do que respostas. E isso é exatamente o que acontece com muita gente. Mas quando esse detalhe é revelado, tudo muda. Você começa a perceber padrões, começa a enxergar conexões, começa a entender mensagens que antes pareciam desconectadas. Isso cria algo poderoso dentro de você, convicção, e convicção muda comportamento. Convicção muda decisões, convicção muda vida. Agora eu quero te mostrar algo ainda mais profundo. Esse detalhe não muda apenas sua leitura da Bíblia. Ele muda sua visão de Deus, porque muitas vezes as pessoas criam uma imagem de Deus baseada em interpretações incompletas. E isso gera medo, dúvida, insegurança. Mas quando você entende o contexto, a intenção e o propósito, essa imagem começa a se alinhar com a verdade. E isso traz algo que muita gente busca, mas poucos encontram: paz. Não aquela paz momentânea, mas uma paz que vem do entendimento. Agora pare e pense com sinceridade. E se a sua dificuldade não for falta de fé, mas falta de compreensão? E se aquilo que você acha que entendeu ainda tiver uma camada mais profunda? E se esse detalhe que ninguém percebe for exatamente o que está faltando para você avançar? Essas perguntas podem mudar tudo, porque elas te tiram da zona de conforto e te levam para a busca. E quem busca, encontra. Agora eu quero te levar para um ponto final, mas talvez o mais importante de todos. Esse detalhe não é apenas uma técnica de leitura, ele é uma mudança de postura. É decidir não viver mais no automático. É decidir não aceitar tudo sem questionar. É decidir buscar entendimento de verdade. E isso exige algo de você: tempo, atenção, intenção. Mas o resultado vale muito mais do que o esforço. Porque quando você começa a entender de verdade, você nunca mais volta a ver as coisas da mesma forma. E é exatamente isso que transforma. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já sentiu que faltava algo? Que parecia que você estava perto de entender, mas não completamente? Talvez esse seja o momento em que tudo começa a fazer sentido. Talvez esse seja o momento em que você percebe que não precisa de mais informação. Precisa de mais compreensão, e isso muda tudo. Porque informação enche a mente, mas compreensão transforma a vida. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo: eu quero entender de verdade. Essa decisão pode marcar o início de uma nova fase na sua vida espiritual. E se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão buscando entender, mas ainda não sabem por onde começar. E se você quer continuar descobrindo verdades profundas que podem transformar sua mente, sua fé e sua vida, se inscreva agora no canal, porque existem detalhes que, quando você percebe, mudam tudo. E esse pode ter sido o primeiro deles.